Oi, gente! Hoje nós estamos aqui para conversar um pouco mais sobre a nossa alimentação, para entender quais são os alimentos que a gente precisa manter no nosso cardápio, porque fazem bem para o nosso organismo, porque têm um impacto positivo, e quais são os alimentos que a gente precisa evitar, que podem prejudicar a nossa saúde. Bom, nós já estudamos numa outra aula que a nossa alimentação, uma boa alimentação, ela vai assegurar que a gente tenha um crescimento adequado e também que forneça a energia necessária para o nosso corpo desempenhar as funções que ele precisa desempenhar no dia a dia. A alimentação também vai fortalecer o nosso organismo e prevenir várias doenças. A alimentação que nós temos diariamente, ela reflete totalmente na nossa saúde a longo prazo. Então, se eu costumo consumir alimentos bons, alimentos ricos em nutrientes, enfim, alimentos saudáveis, é bem provável que eu tenha uma boa saúde no futuro, quando eu estiver mais velho. E se eu consumo alimentos que são ruins, que são inadequados ou até em quantidades erradas, isso pode prejudicar a minha saúde. Uma alimentação ela deve ser equilibrada, como nós falamos na última aula, e por isso ela tem que conter 3 tipos de nutrientes numa mesma refeição. Nós precisamos consumir elementos construtores, reguladores e também energéticos. Esses 3 tipos de alimentos são importantes para a manutenção do nosso organismo, mas eles devem ser consumidos com cuidado e nas quantidades corretas, para que a gente não tenha um efeito contrário e acabe prejudicando alguma parte do nosso organismo, da nossa saúde. Bom, vamos relembrar aqui os tipos de alimentos que nós estudamos na aula anterior. Os alimentos construtores são aqueles que vão contribuir para o crescimento e para a estruturação do nosso corpo. Esses alimentos são os alimentos de origem animal e seus derivados, como os ovos, o leite, as carnes, de forma geral. E eles são importantes porque são ricos em proteína. É importante a gente prestar atenção que esses alimentos, embora sejam essenciais, eles não devem ser ingeridos em excesso, porque o excesso também pode prejudicar. Mas é importante que eles estejam presentes em todas as refeições. Então, no café da manhã, no almoço e no jantar, eu preciso ter esses alimentos em pouca quantidade. Os alimentos reguladores são aqueles que vão fortalecer o nosso organismo e proteger contra doenças. São as vitaminas e sais minerais, que são riquíssimos em nutrientes e não podem faltar de jeito nenhum na nossa alimentação. A gente tem como exemplo as verduras, as frutas, o sal, a água. Todos esses contêm nutrientes reguladores. E por último, nós temos os energéticos, que são aqueles que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Eles também são importantíssimos, porque fornecem energia para o nosso organismo desempenhar aquelas funções que ele precisa desempenhar. Mas eles são perigosos porque contêm geralmente um alto índice de açúcar ou de gordura. Por exemplo, a gente tem as massas, os pães, as farinhas, as batatas, que são riquíssimos em açúcar, mas se consumidos em excesso também podem causar doenças. E aqueles que possuem gordura, que são as manteigas, os óleos minerais, óleos vegetais, as nozes, as castanhas e outros alimentos. Bom, já falamos então que uma boa alimentação precisa ter esses 3 grupos alimentares que a gente falou em todas as refeições, mas ela deve ter principalmente uma maior quantidade do que a gente chama de alimentos de verdade. O que são alimentos de verdade? Bom, os alimentos eles também podem ser classificados de acordo com o preparo. Eles podem ser in natura, minimamente processados, processados ou ultraprocessados. A gente vai entender um pouquinho o que é cada um deles, mas é importante a gente perceber que o alimento de verdade é aquele que vem da natureza, aquele que a natureza nos oferece, que é o mais rico
em vitaminas, em sais minerais, em todos os nutrientes que a gente falou, justamente porque não tem muita interferência da indústria. Ele não passou por processos químicos, não passou por industrialização. E ele vai ser mais importante e mais saudável, a escolha mais saudável que a gente tem e que precisa ter na nossa alimentação. Mas a gente vai ver isso com calma. Aí a gente começa falando dos alimentos in natura. Os alimentos in natura são aqueles que são retirados diretamente da natureza, das plantas e dos animais, sem que haja nenhuma alteração. Então aqui nós temos as folhas, frutas, verduras, legumes, ovos, carnes e peixes. Esses alimentos, normalmente, eles vêm para a gente do jeito que foram retirados da natureza, sem que haja muita interferência. Então isso é muito importante porque esses alimentos, eles têm ali dentro deles todos os benefícios, né? Todos os nutrientes que a gente precisa, sem que haja nenhuma interferência, nenhuma adição de coisas que não são necessárias, de coisas que são prejudiciais para a nossa saúde. Então, por isso, os alimentos in natura são a escolha mais saudável do nosso cardápio e eles devem estar em todas as nossas refeições. Geralmente, esses alimentos são os que a gente pode comer de forma mais despreocupada, digamos assim, que a gente não precisa ter tanto cuidado com a quantidade, porque eles fazem bem sim. Aí vem os minimamente processados. Os minimamente processados são aqueles que passam por algum processo industrial, como por exemplo a limpeza, a moagem ou até o congelamento, mas eles não têm adição de sal e nem de açúcar, que geralmente são feitos para aumentar a durabilidade do alimento. A gente tem como exemplo 2 alimentos que são super presentes na nossa alimentação e que a gente geralmente consome diariamente, que são o arroz e o feijão. Essa também é uma opção bastante saudável, justamente porque ela não passou por muito processo. Como já diz o nome, ele é minimamente processado. Então, ele é processado, mas não a ponto de ser prejudicial para a nossa saúde. Aí nós temos os processados. Os processados são aqueles alimentos que já são fabricados pela indústria. Aqui nós temos a adição de sal, de açúcar e também de aditivos que são feitos para aumentar a durabilidade do alimento, para que aquele alimento possa ir para o mercado e possa ficar ali bastante tempo na prateleira sem estragar, e também para ser mais atraente, aumentando o sabor, melhorando o sabor daquele alimento. A gente tem como exemplo as conservas de ervilha, de palmito, de sardinha e de atum em lata. Esses alimentos eles possuem adição de sal ou açúcar e por isso eles devem ser consumidos sim, mas em menor quantidade. Por último, nós temos aqui os nossos queridinhos, aqueles que a gente adora, que a gente faz a maior questão de consumir, mas que na verdade são os vilões da nossa alimentação, que são os ultraprocessados. Os ultraprocessados, eles são formulações totalmente industrial, que tem pouco ou nenhum alimento inteiro. É como se a gente desconstruísse aquele alimento natural para criar aí um outro alimento com o sabor daquele natural. Por exemplo, um biscoito, traquinas de morango. Sem querer falar mal da marca nem nada do tipo, mas o biscoito ele é fabricado totalmente industrialmente. Então, o que ele vai ter do morango vai ser a essência, vai ser o cheiro, que é uma coisa assim bem pequena. Então, a gente não vai ter aí nenhum benefício da fruta morango dentro daquele biscoito. Esses alimentos eles geralmente contêm uma grande quantidade de sal, açúcar e de óleo. E geralmente tem uma grande lista de ingredientes. Uma coisa que é muito importante da gente saber é que na nossa alimentação a gente tem que sempre estar atento ao que cada alimento tem. Então, quando a gente compra um produto no mercado que vem embalado, que é industrializado, a gente precisa sempre olhar a lista de ingredientes. Quanto maior
a lista de ingredientes desses alimentos, geralmente pior ele é para a nossa saúde. Aí a gente tem como exemplo os biscoitos, que vocês adoram, refrigerantes, comidas congeladas como lasanha, essas comidas que já vem pronta, pizza, hambúrguer, salsichas e muitos outros alimentos. Esses alimentos, atualmente, eles são consumidos em maior quantidade, justamente pela praticidade. É bem mais fácil eu abrir um pacote de biscoito e consumir do que eu fazer um biscoito na minha casa para eu lanchar à tarde. Enfim. Mas, embora eles sejam práticos, sejam gostosos e estejam muito presentes na nossa alimentação, eles são os vilões. Eles devem ser evitados. Ou seja, a gente tem que consumir o mínimo do mínimo do mínimo que for possível. Porque todo esse método de processamento que o alimento passa, ele vai alterar o alimento, como eu já falei. Às vezes ele tem uma quantidade muito pouca daquele ingrediente original. E muitas vezes, durante esse processo, aumenta-se muito a quantidade de sódio ou até mesmo de caloria desses alimentos. Então, são alimentos que não devem fazer parte do nosso dia a dia e não devem estar presentes em grande quantidade, a gente deve evitar. E para fechar nossa aula de hoje, a gente vai entender o que são as calorias, que eu falei no slide anterior. Bom, a quantidade de energia que cada alimento vai fornecer para o nosso organismo é medida por calorias. A energia, nós sabemos que é super importante para o funcionamento do nosso organismo e para as nossas atividades diárias, porque todas as atividades que a gente faz, até mesmo levantar um braço, pegar um copo, beber uma água, tudo que a gente faz vai necessitar de calorias. Quando a gente ingere alimentos que têm mais calorias do que a gente precisa, por exemplo, eu tenho uma vida atualmente, eu acho que todos nós temos a vida assim bem calma, bem tranquila. A gente quase não faz atividades intensas como correr, pular corda, brincar na rua, caminhar. A gente faz atividades que necessitam de pouca energia, então a gente gasta pouca caloria. Se a gente consome mais caloria do que o que a gente gasta, o nosso corpo começa a armazenar essas calorias. Ele armazena aquilo que a gente não usa, que é o excesso, e ele armazena isso sob forma de gordura. É o que provoca o aumento de peso. O aumento de peso, gente, é uma coisa muito importante da gente ter cuidado. A gente precisa prestar muita atenção na nossa alimentação, principalmente por conta disso. Quanto mais calorias a gente ingere, menos calorias a gente gasta, mais o nosso peso aumenta e também as nossas taxas geralmente aumentam. Porque o excesso de peso ele pode desencadear várias doenças. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar no próximo vídeo ou até mesmo quando a gente retornar. Bom, de atividade para hoje, nós temos o nosso material didático carioca, que é a nossa apostila, nas páginas 196 e 197. E também temos a folhinha, que é a atividade complementar. Nessa folhinha, eu passei uma atividade que tem como proposta refletir sobre aquilo que nós consumimos diariamente. Então, é muito importante que a gente registre na folhinha tudo aquilo que a gente consumiu. A gente pode fazer, assim, se for fazer a tarefa de manhã, por exemplo, a gente pode fazer com base na nossa alimentação do dia anterior. Mas é muito importante que vocês sejam sinceros, justamente porque o intuito da atividade é perceber qual é a qualidade da nossa alimentação. Porque, gente, a gente pode pensar assim, na correria do dia a dia que a gente tem uma boa alimentação porque comeu uma cenoura no almoço ou um alface na janta. Mas às vezes a quantidade de alimento processado que a gente consome durante o dia é tão grande que a nossa alimentação acaba não sendo tão balanceada, tão equilibrada como ela deveria. Então a proposta é justamente essa, é a gente avaliar e refletir um pouquinho sobre os nossos hábitos alimentares. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e bons estudos!